dia. Vamos fazer uma respiração. Nossa consciência aqui agora. E pedindo a Jesus, amado Mestre, nos abençoe neste dia. Que possamos receber os ensinamentos, que nossa consciência possa se expandir e usar esses conhecimentos em prol do bem, do próximo e de nós mesmos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. As questões das desencarnações coletivas, vocês têm ideia do porquê que acontece isso? Resgates? Algumas delas são resgates, outras não. Outras são ajustes relacionados à natureza, relacionado até a ajuste populacional. Outras não tem nada a ver com resgate. Não. Nós estamos às vezes no lugar errado e no momento errado. Dando bobeira, né? Toda vez que vai haver um desencarne coletivo, os nossos mentores se apressam em nos avisar: não vá, não fica aqui. Ele nos avisa. Sempre a gente é avisado. Mas como nós somos normalmente uma porta, a gente não aceita. E aí faz a escolha errada. A gente acaba sendo levado. Não, nem sempre. São escolhas. A nossa vida é sempre pautada por escolhas. E a gente fala muito de acidente, né? Por que tem um acidente? Acidente não existe acidente. Existe imprudência das pessoas. Mas por que você estava ali naquele lugar e acabou sendo atingido? Por quê? Se for uma questão karmática, tudo bem. E se não for? Sempre uma questão karmática? Não. Não é. Muitas vezes a gente é atingido por alguma situação, mas a gente é avisado. Ou a gente está com cera no ouvido, ou não aceita aquela intuição que você recebeu. Você não aceita a intuição que você recebeu. E aí toma uma bordoada. Então quer dizer o quê? Nós temos que ficar um pouco mais aguçados nas nossas percepções. E quando receber alguma intuição, respeita ela. Respeita ela. E para de ficar bravo quando às vezes você perde o ônibus, quando você se atrasa, quando acontece alguma coisa para que você não chegue no horário. Para de ficar bravo. Porque às vezes tem um motivo muito maior e você não percebe. Às vezes as coisas são feitas para nos atrapalhar mesmo, para não chegar naquela situação, para você não ser afligido por algo um pouco mais pesado. Eu acostumei a fazer o quê? Sempre oração e agradecer tudo que recebo, até os atrasos ou as impossibilidades de estar naquele momento, naquela hora, naquela situação. Aprendi a agradecer sempre, porque algum motivo deve ter. Algum motivo deve ter. E aí? Desencarnes coletivos são um cumprimento de karma? Dessa lei karmática? Nem sempre. Nem sempre. A palavra karma, né, a tradução dela, ou significado, é simplesmente o cumprimento, né, de uma lei básica, né, dessa causa e efeito. É uma coisa bem simples. Se eu aprontei sozinho com alguém, ou seja, fui lá, prejudiquei, matei, enfim, fiz alguma coisa de errado com alguém, eu vou ter que arcar com essa resposta, ou seja, vou ter que devolver aquilo que eu tirei ou aquilo que eu prejudiquei, se eu fiz sozinho. E se eu fiz em conjunto?
Você acha que todas as nossas ações negativas são feitas individualmente? Nem sempre. Nem sempre. A gente junta um grupinho e vai lá e faz, né? Bom, se você juntou um grupinho, então além de ter o seu karma, você tem um karma com os outros. De um jeito ou de outro, a gente acaba se juntando, isso vai demorar séculos para isso acontecer, mas vai ter um determinado momento que essas pessoas vão estar junto, agora o karma vai se cumprir. Normalmente é essa a regra que acontece. Normalmente é essa a regrinha que acontece. A tendência, né, a gente achar que o que está valendo é essa lei do olho por olho, dente por dente. Mas não é, na verdade, isso. Né? Na verdade, é só uma harmonização de energias conflituosas que estão onde? Em mim mesmo. É um conflito interno mesmo. E é muito interessante que essa questão da lei universal, ou essa harmonização, ela tem atenuantes. Ela tem atenuantes. Por mais que você pegue uma pessoa que seja um assassino, que seja um ladrão, não sei o quê, a pergunta é, qual é o nível de consciência que ele tem? Ele entende que aquilo que ele faz é ruim? Ele entende isso? Se ele não entende isso, qual é o peso que ele tem sobre as costas dele? Qual é a culpa que ele tem? É lógico, ele vai ter que responder por isso, mas o peso sobre ele é menor do que sobre nós. Porque nós temos consciência muito maior. Então, se eu fizer alguma escorregadinha, a bucha é maior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo bem, Flávio? Por enquanto tá aí, né? Estamos aí, né? Por quê? Se eu não tenho consciência, se eu sou ignorante, a palavra é essa. Ignorante não quer dizer que a pessoa seja rude, não é isso. Ela não tem conhecimento, ela não tem a consciência. Se ela não tem a consciência, lógico, ela vai ter que responder pelo ato negativo. Ela vai ter que responder. Mas o peso sobre ela é menor do que sobre as pessoas que têm mais consciência. E se nós estamos estudando, se nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, quer dizer, a consciência já bateu em nós. Então, algumas coisas que antes era normal, hoje não pode mais fazer. Toninho, essa consciência, a princípio você está falando assim, a responsabilidade sobre o que você faz. Sim. Mas de certa forma também seria sobre o que você pensa, não é? Sim. O pensamento é muito mais devastador do que as ações. Nós pensamos muito mais do que a gente age. Não é essa a relação? Então, os pensamentos também fazem parte disso. Mas como é que eu faço para segurar essa tendência que eu tenho? O primeiro passo é não fazer. Você pensa, mas não faz. Você pensa, mas não faz. Você pensa, mas não faz. Vai chegar um ponto que você já não pensa. Aí já está num outro patamar, num outro nível de consciência. Mas o primeiro passo para refrear é o quê? Para de fazer. Mesmo que continue pensando, para de fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aí não pensa mais negativamente sobre nada que nos envolva. Porque o grande dilema nosso é que a gente está muito preso à questão material, né? Mas o grande dilema nosso é, o que eu faço à noite se eu continuo pensando ainda negativamente sobre alguém? Esse é um grande problema. Porque à noite eu fico liberto do corpo, eu saio dele. E se durante o dia você ficou, sabe, pensando negativamente sobre alguém, ou massacrando alguém, pensando, sabe, você não fez, não tomou nenhuma ação durante o dia, à noite você vai atrás da pessoa. Você vai. Porque você não tem a prisão do corpo. Independente de onde ela esteja, você vai alcançar ela. Esse é um problema dos pensamentos. Então, cuidado com a raiva que eu tenho, com o ódio que eu tenho, com a mágoa que eu tenho, porque à noite eu vou tentar resolver isso. E vai mesmo. E vai. Qualquer um de nós vai fazer isso. Normalmente a gente vai fazer coisas que não deve. Porque durante o dia, em vigília, você não faria. Porque você está numa família, você segue certos preceitos básicos, certo? Você vai respeitar durante o dia. E à noite? À noite, a nossa consciência, ela cai o grau de segurança sobre nós.
Então os nossos valores muitas vezes são meio que deturpados à noite e a gente vai atrás. E aí a gente pode acordar extremamente cansado e não sabe por quê. Parece que não dormiu. Quantas vezes acontece isso conosco? Você dorme, parece que não resolveu nada. Quer dizer, alguma coisa você fez à noite. Você acha que você ficou dormindo lá na cama, bonitinho, junto com o seu corpo? Nada. Você foi atrás de alguma coisa. E se fosse só isso, se fosse só pessoalmente, até é menos problema, né? O problema é que muitas vezes, se eu tenho raiva dessa mulher aqui, é só fictício, tá? Só fictício, tá? Se eu tenho raiva dessa mulher aqui, o que acontece? E eu não consigo, à noite, alcançá-la, ou seja, eu não consigo passar pelas proteções que ela tem, porque ela está bem, ela está tranquila, certo? Ela está protegida. Se eu não consigo, o que normalmente eu vou fazer? Se eu tenho muita raiva, muito ódio, eu vou abarcar ou vou procurar outras pessoas à noite. Você vai desmontar, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer acordos à noite. Eu vou fazer acordos à noite. E esses acordos, que é o grande problema que a gente enfrenta aqui, muitas vezes na desobsessão aqui, é quebrar os acordos que nós fizemos à noite. E aí envolve o quê? Envolve magia negra, envolve trabalhos feitos, aquela horda enorme de obsessores para um objetivo seu, que é a mágoa, a raiva, o ódio que você tem sobre aquela pessoa. Isso nós fazemos muitas vezes à noite. E durante o dia eu sou bonzinho, dá para entender? Eu estou na boa, quietinho, e à noite meu ódio continua, certo? Minha raiva continua, minha mágoa continua sobre aquela pessoa. Então, se eu pessoalmente não consigo resolver, eu vou fazer acordo. Vai fazer acordo, sim. E aí eu vou gerando esses karmas aí que eu vou ter que de um jeito ou de outro resolver. E é muito interessante que muitos de nós falam, mas eu não faço nada de errado. A minha vida é tudo regradinha, tudo muito bem ajustado. E uma paulada atrás da outra você toma, né? É uma atrás da outra, você fica tomando. Bom, alguma coisa está acontecendo. Ou você apronta à noite, ou você aprontou demais em outra vida, você está recebendo, você está colhendo o que você plantou. Só isso. Não tem nada de errado. A espiritualidade não nos manda nada de errado. Não faz isso. Simplesmente eu estou cumprindo algo que eu fiz. Só. Bem simples. Mas a gente fica revoltado quando fica doente. Não lembro nem de Deus. Falo ainda, por que você está me mandando tudo isso? Fico bravo com ele. Quando eu perco a pessoa que eu mais amo na vida, ela me deu um pontapé na bunda, ou me trocou, olha que desgraça. Fico muito irado com isso. E eu não entendo o porquê disso. Eu não aceito, porque eu fico magoado, eu fico com ódio daquela pessoa. Mas eu não entendo essa situação, o porquê que isso aconteceu. Não foi de graça, pode acreditar que não foi de graça. Alguma coisa aconteceu, pode ser nessa vida, ou posso estar trazendo reflexos de outra existência. Mas toda vez que a gente fica apaixonado, eu não consigo perceber o traste que eu estou me relacionando, eu não consigo ver. E eu acho que todo mundo aqui já passou, como é que fala? Passou pela apaixonite, ou está apaixonado hoje. Quer dizer o quê? Você enxerga direito que você está apaixonado? Fala para mim. A gente não fica instável? Não fica meio esquisito? Ou vai falar que ninguém aqui nunca foi mordido por essa... Fica. Não sei se é meio bobo, talvez até meio retardado, alguma coisa assim, né? A gente não percebe direito a relação que está tendo. A gente não percebe, a gente não consegue identificar aquela pessoa. Só que você está se relacionando, olha só. E às vezes a relação não é boa, mas você não consegue identificar isso. E é interessante que as outras pessoas falam para você. E você, não, o que é isso? E continua. E põe lá na frente, paulada. E era para bater antes a palma, né? Tudo bem. Esse é um problema que a gente não sabe muito bem identificar, principalmente quando está apaixonado. Quando a paixão vai embora, aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Só que já fez, né? Só que já fez. Mas muitos de nós ainda não aceita que fez uma grande besteira na relação.
É o outro que fez para mim, você nunca faz. E aí, a gente gosta sempre de tirar satisfação? Ou aqui somos um... Só quando eu tô certo. Ah, só quando eu estou certo, entendi. Quando nós somos calminhos aqui, a gente aceita as melecas que vêm para cima da gente, ou que um outro apronte sobre nós, a gente aceita na boa isso? Ou eu já tiro a espada e vou embainha a tua espada. Senão, quem ferir alguém com a espada vai ser ferido também. É o cumprimento de uma lei básica. Jesus disse isso em Mateus. Jesus veio quebrar todas as leis de Deus, desmontar toda essa estrutura? Não. Eu vim cumprir aquilo que os profetas tanto apregoaram. Então, se eu não quero infringir a lei de Deus, ou infringir a lei universal, segue o que Jesus sempre fez, o que ele pensou. Você fala, mas isso é impossível seguir ele? Não. Ele é o mestre. Tenta segui-lo o máximo possível. Lógico que a gente vai ter desvios? Sim, mas tenta segui-lo. Ele é a melhor figura para a gente. É fácil seguir exatamente o que ele fez? Não, não é fácil. Mas eu acho que ele é o caminho. Né? Ele mesmo não disse, se você quiser se aproximar ou chegar a Deus, não tem que ser por mim? Então, só tem um jeito de ser levado para os céus. Através dele. Não tem outra forma. E ele também não diz que é o caminho, a verdade e a vida, não é isso que ele sempre disse? Então, sim. No Livro dos Espíritos, não sei se vocês já leram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, essa questão aqui fala dessas leis da causa e efeito, né? É algo que a gente não consegue escapar. E é interessante, você fala, então, algum espírito superior vai lá e coloca essa lei para mim? Não. Não precisa. Eu me puno. É a mecânica que é assim, né? Eu me puno. Por quê? Nós temos um empilhamento de corpos. Cada corpo nosso está numa dimensão diferente. Nós temos 7 corpos. 7. É interessante que os níveis mais inferiores estão sujeitos a essa lei de causa e efeito. E os níveis superiores não estão sujeitos. Você fala, mas como que parte de mim sim e parte de mim não? Porque o que acontece? Quando nós temos no nosso mental superior, que é onde são guardados as coisas boas que eu faço, os meus valores, a minha moral, a minha ética, está tudo no meu mental superior. Tá? Então tudo que tem de bom está lá. Só que um pouquinho abaixo, que a gente chama do mental inferior, é todas as minhas paixões, as minhas necessidades, as melecas que eu fiz, o meu karma está tudo impregnado nisso. Então o que na verdade é essa lei de causa e efeito? É o confronto em mim mesmo, de quem? Do meu mental superior com o mental inferior. O confronto disso cria em mim o quê? Um sentimento de culpa pelo que eu fiz. Então o que é essa culpa? Eu estou me preparando para cumprir a lei. Porque desrespeitei as questões morais e os valores que eu tenho. Que eu já adquiri em todas as minhas existências. Eu fui contra isso daí. Contra essas leis que eu tenho dentro do meu ser. E aí, pelo sentimento de culpa, eu vou entrar nessa lei de causa e efeito. Eu vou entrar. Alguém vai me impedir isso aí? Não, não precisa. Não precisa. Eu vou entrar por isso. Existe um tipo de ser aqui no nosso planeta chamado Mago Negro. Tá? Não é uma entidade muito boa para você se relacionar com ela. Tá? É uma entidade meio dura, tem um campo mental extremamente poderoso, mas ele infelizmente trabalha nas trevas. Ele fez algumas escolhas que infelizmente mais cedo ou mais tarde ele vai para a luz, a gente sabe disso. Tá? O que ele tenta fazer? Ele tenta ao máximo possível, e ele consegue,
fazer isso, evitar a encarnação dele. E ele consegue. Tá? Então, pelo campo mental, ele vai evitando que ele seja trazido para uma nova encarnação. Então, ele vai ficando 100 anos, 200, 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, ele vai ficando. Ele vai ficando. Só que ele vai tendo problemas físicos, né? Porque existe um outro campo que é planetário que puxa você para a encarnação. Se você tem problemas de culpa, o planeta, né, puxa você para encarnar. Então você não consegue ficar na quarta dimensão, você tem que vir para a terceira. O planeta faz isso. Tá? Que é como se fosse um escape natural do seu corpo. Só que como ele tem muito poder mental, ele vai se segurando. Só que isso tem sequelas no corpo astral dele. O corpo astral dele vai ficando com manchas, com feridas, tá? Ele vai perdendo pedaços, vai se deteriorando. Naturalmente vai fazendo isso. Por que ele evita encarnar? Porque ele sabe o que ele vai ter que passar. E ele sabe o que ele vai ter que passar. Tá? Então ele vai se segurando, Mas chega um ponto que ele não aguenta mais isso. O corpo astral dele está tão deteriorado, o que ele vai pedir? Ele vai pedir para encarnar. Ele vai pedir para encarnar. Ele vai baixar a guarda e falar, pode levar. E eles vão levar. E aí ele encarna. Como agora nós temos alguns magos negros encarnados. Complicado, né? Mas tudo bem. Está encarnado. Tá? Não. Mago negro, na verdade, encarnado tem 2 só no planeta. Está encarnando. Encarnando tem vários preparando para ser encarnado, isso sim. Mas encarnado mesmo tem 2 só, hoje. Né? Tem 2 encarnados. E o que eles fazem? Né? Eles se revigoram espiritualmente, mas assim que desencarnar, eles querem voltar para o mesmo lugar. Só que, normalmente, por eles quererem voltar para o mesmo lugar, esse lugar já foi ocupado por alguém. Aí você já viu o que vai dar. Coisa boa não vai sair disso. Que é exatamente o momento que desses embates de haver os resgates em massa. Tá? Isso é um pouco do... normalmente são esses embates do desencarne de um mago negro que quer voltar para a antiga posição dele, só que alguém já ocupou o lugar dele. Desta situação vai haver um confronto. E um confronto normalmente muito violento nas trevas. Alguém vai perder. Essa perda é o momento do resgate. Resgate em grande escala. Porque não é só um que cai, né? O grupo que apoia vem junto. E todos eles são... Mas isso resgate. O grupo que perdeu vai ser levado. Sim. E às vezes são milhares e milhares e milhares de seres que são, sabe, trazidos para serem tratados. E todos eles vêm para onde? Encarnação. Volta tudo para encarnar. Essa é um pouquinho da história da causa e efeito. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala um pouquinho dessa questão da causa, né? E das misérias que a gente passa. Não existe nada de errado nesse planeta. As coisas que a gente passa, é porque precisa passar. Assume e segue. Não é para ficar num canto, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Aquele desenho, não é assim? Você fica reclamando de tudo. Para de reclamar. Arregaça a manga e vamos lá, vamos trabalhar, vamos para frente, vamos para frente. Para de reclamar. Ah, mas eu tenho dores. Se vira. Se você não liga para a dor te esquece, sabia disso? Quanto mais você liga para a dor, mais dói. Eu sei que tem vários aqui com um monte de problema de junta, problema de dói aqui, dói ali. Pula essa parte. A gente sabe que tem, a gente percebe o campo áurico de vocês. A gente percebe que tem manchas na aura de vocês. O que é isso daí? É dor que vocês estão sentindo. É dor. Por algum desequilíbrio orgânico. A gente sabe que é isso. Mas tem que aprender a lidar com a dor. Tem que aprender a lidar com a dor. E é interessante que com o passar do tempo, você percebe que aquela dor já não te incomoda mais. Porque você já passou a fase, né? A dor é um alerta. Principalmente para falar, olha, o caminho que você está não está legal. É o primeiro sinal.
Começa com a dor. Se não deu certo, aí vem a doença mais dura. Se não deu certo, aí você desencarna. Mas é assim. Porque vem na sequência. Quando a dor foi estranha, você nem incomoda. Depois que você acostuma. Tá. Mas a dor é o primeiro sinal de que algo que eu estou fazendo não está certo. É o primeiro sinal. Se está doendo, alguma coisa está errada. Aí você fala, mas por que eu estou fazendo errado? Normalmente é pensamento, que vai desembocar em alguma coisa no seu corpo. Esse é o primeiro sinal da dor. Tá, se a dor persiste ou começa a se movimentar em várias regiões do seu corpo, e mesmo assim você não muda a maneira de pensar ou não muda as ações, significa dizer o quê? Você vai ficar doente. E o que é essa doença? É uma doença física mesmo, pode ser óssea, muscular, enfim, independente de qual seja. Se mesmo assim você não parou a forma de pensar ou a forma de agir, você vai desencarnar. Quer dizer, não teve jeito dessa vez. Desencarna. Aí vai voltar outra vez. Com a mesma dor, com a mesma doença, vai voltar tudo igualzinho. Os mesmos, vai voltar tudo outra vez. Para ver se você aprende a agir de forma diferente. Que é o que acontece com a gente, sempre assim. Quando a gente não tem mais jeito, alguém vai lá e fala, para, aí corta o fiozinho dele aí, desencarna, para, já chegou. Começa tudo outra vez. Vocês não aceitam erros, né? A maioria aqui não lida bem com erro. E eu não sei se vocês foram alunos aplicados na escola que vocês estudaram, se vocês passavam todos os anos. O que está acontecendo conosco hoje é que nós estamos repetindo de ano. De novo. De novo. Nós estamos repetindo. Por isso que a gente encarna outra vez. Encarnação quer dizer o quê? Eu repeti de ano. Sim. Sabe qual é a recuperação? Você descobriu que de repente você pode estudar um pouco mais a espiritualidade. Ou você ganha uma responsabilidade que agora você tem que fazer coisas que antes você não fazia. Eu não estou falando de responsabilidade profissional. É responsabilidade com pessoas. É um filho que você não esperava, é um neto que você não esperava. São situações de pessoas que se encostam em você e você tem que mudar totalmente sua vida para fazer o quê? Para ajudar aquela pessoa. Mudou. Eu sei que a gente fica meio danado, porque, que desgraça, eu estava tão sossegado, agora veio aquela bucha. É uma nova oportunidade, é a recuperação. Tá. E também a questão espiritual, você foi chamado, ou você caiu um livro na sua cabeça, alguém levou você, e aí você começou a se aproximar um pouquinho mais da parte espiritual. Também é a recuperação. Olha, trabalhe um pouco mais desse jeito aqui, que talvez você consiga livrar um monte de melequinha que está na sua vista. E o processo é sempre o mesmo, né? Nós sempre pedimos demais e damos de menos. Você quer receber? Dê. Primeiro dá, depois você recebe. Se você não dá, não vai receber, não adianta. Você não tem crédito. Como é que eu faço crédito? Dá para receber. E eu sei que a gente é muito pidão mesmo. A gente pede sempre. É muito interessante que essa causa das aflições, das doenças que nós temos, né, esses desequilíbrios, eles sempre estão vinculados a duas situações temporais. Ou estão vinculados a coisas do meu passado, que aqui é o karma, né, que eu carrego de uma existência para outra, ou está vinculado às melecas que eu estou fazendo agora, às escolhas que eu estou fazendo agora. E as duas vão me desembocar onde? Nas aflições, ou criar novas situações de desequilíbrio físico, espiritual e psicológico. Sempre está vinculado a essas duas, ou coisas que eu estou fazendo agora, escolhas não muito aceitáveis, e coisas que eu já fiz, né? Esse não tem muito o que fazer. Aqui dá para arrumar, esse complicou. Você vai ter que de um jeito ou de outro passar por isso. Posso dizer que nós somos misericordiosos?
Nós não somos misericordiosos? É interessante que quando nós passamos pelo ministério da reencarnação, aí eles pegam a nossa ficha corrida para falar o que é que você tem que receber. Eles estão lendo isso daqui, tá vendo? Estão lendo o nosso passado para falar como é que você vai receber as suas aflições. Do total que eu fiz de meleca, normalmente a gente recebe aqui 1 a 2%. O resto fica guardado, quietinho. A gente não recebe mais do que isso. Não necessariamente. Se esse 1 ou 2% que eu recebi, se eu, fui abnegado, não reclamei, levei na boa, tá, mas foi um monte de desgraça física, social, econômica. Tá, mas eu fui, levei. Se eu conseguir passar desse jeito, esses 98, 99% cancela. É um Serasa espiritual isso aí. É um Serasa espiritual, pode ser. Faz um acordo ali. É sempre 1% só. Sempre. Sim. Nunca vem o 100%. Se viesse, a gente era detonado. Sim. É sempre isso que a gente recebe. Não mais que isso. E tudo está muito vinculado ao quê? A como é que eu reajo naquilo que eu estou recebendo. Como que eu estou reagindo? Se eu reajo bem, certo? Não é que é 100%, sabe? Mas eu vou levando, não desisto, me esforço, trabalho espiritualmente, mesmo com toda dificuldade, ajudo alguém dentro das minhas possibilidades, ou física, ou material, enfim. Mesmo assim eu vou fazendo, esse restante aqui, ele é literalmente anulado. Literalmente anulado. É um grande passo quando eu recebo numa encarnação chave, né? Esse 1% eu vou muito bem, a tendência é o quê? Eu não preciso reencarnar mais. A tendência é que eu dei uma boa zerada no meu passado. Mas é interessante. As pessoas que conseguem cumprir isso vão pedir para voltar. Sabe por quê? Porque exatamente, adquiriu a misericórdia, principalmente com as pessoas que ela gosta. Ela vai pedir para voltar. E não precisa voltar. Ela vai pedir para voltar. Mesmo sabendo que está sujeito a criar novos karmas. Mesmo sabendo disso. Mas ela vai para querer fazer o quê? Ajudar as pessoas do passado dela. Por misericórdia. E Deus também não tem misericórdia de só mandar um pedacinho para a gente? Quando alguém deve alguma coisa para você, você perdoa a dívida? Você perdoa a dívida? Eu não estou falando só a dívida material, você entendeu? O compromisso que tem com você, você perdoa aquilo lá, deixa para lá, deixa quieto, deixa, está tudo bem. Você deixa? Não, mas eu tenho direito, é minha herança, mas estou falando, você deixa para lá isso? Perfeito, é aquilo que eu falei da consciência. A questão da consciência. A maioria de nós não tem essa consciência, vai querer. Tudo bem, você pode estar falando, mas é o meu direito. Cuidar com essa palavra direito, certo? Isso daí é uma questão dos homens, tá? Não é de Deus. Porque para Deus, isso não existe. Então, não tem esse negócio que é meu ou é seu. Sempre é nosso. Sempre é nosso. E na verdade nem é nosso, né? É tudo emprestado. É tudo emprestado para nós. O corpo é emprestado, a roupa que eu tenho. Você fala, não, mas eu paguei. Esse dinheiro veio de quem? Você acha que é pelo seu esforço? É legal, você se esforçou, conseguiu sua casa, seu trabalho. Está tudo perfeito, mas é o seu esforço. Você foi remunerado por isso, tá? Eu entendo isso, mas nada é seu, é tudo emprestado. O Bakunin estava certo, né? Só. Exatamente, para você cumprir o quê? As aflições que você vai ter que lidar. É só para isso. Só para isso. É o meio necessário. Quando a gente desencarna, a gente sabe que não vai levar nada disso mesmo. Nada disso vai conosco. Agora, aquilo que eu aprendi,
aquilo que eu soube lidar com as pessoas, os sentimentos bons e os não muito adequados, isso eu vou levar. Isso eu levo. Então, a relação aqui é a mesma. Mas eu acho que a gente não perdoa, não. O que é meu, é meu. Assim. É meu, é meu. É duro. Tá bom. Inclusive as pessoas, né? As pessoas são minhas. O filho é meu, meu neto, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro. É tudo meu. É tudo meu. Vai nessa. Tudo bem, Mirta? Filho seu? Ele está ali atrás, ó. Isso é o ego, né? Sim. Concordo. Cristo somos, Com o passar do tempo, né, com a abertura da nossa consciência, a gente vai saber, não é meu, ele está comigo, é minha responsabilidade, tem que criar, mas depois que ficou barbudo assim, vai. É outro caminho, não que deixe de gostar, você entendeu? Mas a responsabilidade muda, né? A responsabilidade muda. Então, se nós estamos com pessoas ou temos funções, né? Nós temos responsabilidades, a gente tem que cumprir bem aquilo lá. Assume aquele papel e leva de todas as formas possíveis, de forma positiva, sem prejudicar ninguém, mas cuida. É sua responsabilidade. Mas vai chegar num ponto que a responsabilidade, não é que ela vai diminuindo, ela vai mudando a responsabilidade. Ela vai mudando. E o nosso papel, nós temos que entender também o papel que, enquanto a criança é pequenininha, nós somos pai e mãe. Ok? Só isso. Essa criança vai crescendo, o nosso papel tem que mudar. Eu não posso ser só mais pai e mãe. Só que a maioria de nós não entende. E ainda esfrega na cara. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Você está entendendo? Olha só. Esfrega isso na cara assim. E me respeite. Tá? Só que o nosso papel não é só mais de mãe e de pai. Aquela criança vai crescendo, eu não posso ser só pai e mãe dela, não posso. Eu tenho que mudar alguns papéis e muitas vezes eu não consigo entender isso. Eu tenho que começar a ser o quê? Amigo, parceiro, confidente, tá? Mas um amigo não recrimina. Um amigo, um parceiro não fala mal, tá? Não pega no pé. Mas eu sou mãe, eu sou pai, eu não sei fazer isso. Bom, então, dá para entender? Você não soube se ajustar a uma nova responsabilidade, porque aquela responsabilidade, enquanto criança, é uma, enquanto bebê lá, criancinha, a idade dessa piquititica aí, é uma. Ela vai crescendo os filhos, e aí? A responsabilidade muda. Não estou falando que deixa de ter a responsabilidade, mas ela muda, o papel seu muda. E eu até concordo. É aí que está. Sem dúvida. Porque o meu papel já, nessa situação, não é mais de mãe. Não é mais de pai. Eu tenho que ser o quê? Um amigo, tem que ser um parceiro. Mas para isso, eu tenho que mudar o comportamento em casa. Eu tenho que mudar, mas eu tenho que aprender a fazer isso. A maioria de nós, infelizmente, não foi ensinado, não aprendeu. Tá? Eu até entendo isso daí. E novamente está aonde? Na abertura da nossa consciência. Quanto maior consciência a gente tem, a gente percebe que aquela pessoa que está comigo, que não é meu filho, que está sob a minha responsabilidade, tá? Tem papéis diferentes e momentos diferentes da vida dele. Momentos diferentes. E eu tenho que aprender a fazer esse intercâmbio. Consequentemente, eu tenho que aprender a mudar a minha relação com as pessoas. Estou falando de filho, né? Porque normalmente é aí que pega. Mas tem a relação com o marido, com a esposa. A relação é sempre de marido e esposa? Não. Eu tenho que entender isso também, que com o passar do tempo, essa relação ela vai mudando. Ela vai mudando. Que é natural, não tem nada de errado. A maioria de nós se relaciona com alguém por quê? Você tem ideia do porquê? É porque você ama aquela pessoa? Uma ova. A pequenininha saiu daí. Cadê ela? Na verdade, a relação inicial que a gente tem é puro tesão. Não adianta você falar que não é. Você começa assim. A maioria de nós se relaciona com alguém por causa disso. E depois? Como é que fica? Mas dá para entender que a relação tem que mudar? Senão ela não se estabiliza. Ela não se estabiliza. Começa por um apelo mais físico, né, sexual,
Depois, essa relação ela tem que mudar, senão como é que fala? A união não vai permanecer, ela vai trincar, tá? E eu consigo viver com aquela pessoa sem ter o apelo sexual? Não estou falando para cancelar isso, não é isso. Mas isso não ser o mais importante, se você consegue fazer isso, é uma pergunta que você precisa aprender a fazer, mas muitos de nós não conseguem. Concordo, mas muitos de nós não conseguem fazer isso. Aquela pessoa fica sem interesse para você, você não tem mais interesse. Então, olha o nível de relação que você está tendo. Então, até numa relação entre marido e mulher, ou casal que seja, você tem que entender que a princípio é uma ligação um pouco mais hormonal, né? Feromônica, né? Aquelas... na verdade existe toda uma questão de sedução dos dois lados. Por mais que você fale que não existe, existe isso. Isso é normal, tá perfeito. Mas eu tenho que entender que essa relação ela vai mudar. E pode ser questão de meses, questão de anos, tá? Mas ela vai mudar. A pergunta é, eu quero mudar na relação? Eu quero só continuar naquele fluxo de energia? Não vai dar certo, a relação não vai dar certo. Sim, aí você vai expandindo outros chakras do seu corpo e a sua relação ela continua junto, tá? Só que ela fica o quê? Com outro tipo de relacionamento. E aí a relação vai embora, vai para longe. Continua um bom tempo junto. Tá? A pergunta é se eu quero mudar. E é diferente com o filho? Não é diferente. Eu tenho que saber. A relação continua, só que ela tem que ser ajustada. Ela tem que ser ajustada para uma nova realidade. E aí é o quê? Isso também acontece no trabalho nosso. No trabalho nosso. Quando você inicia um trabalho, você chega de que jeito no trabalho? Que desgraça. Logo no primeiro dia, assim? Não, né? Você já chega com pique total, quero mudar isso, quero fazer isso, mostrar. E depois? Depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, como é que fica o negócio? Você fica desanimado. Entendo. Por que chegou nesse ponto? Olha só. Porque você não aceitou acreditar nas mudanças, você achou que tinha que ser do seu jeito. Concordo. Você não se deixou, não se permitiu se ajustar. Novamente, olha só. O que está acontecendo? Eu tenho que... Não é uma relação? É relação. Continua sendo relação. Você tem que se permitir, você tem que Isso. A pergunta é, eu me ajustei a essa nova relação? Porque com o tempo eu tenho que me ajustar a essa nova relação. Eu me ajustei? Se eu não me ajustei, o que eu vou fazer? Vou sair do emprego, vou ficar... Ou se não saio por uma questão financeira, eu continuo lá, mas sabe, com aquela energia... que é terrível, né? Só que eu não posso deixar fazer isso, né? Eu não posso. Novamente, eu tenho que me ajustar à relação. A princípio eu venho com uma relação forte e depois ela vai... Não pode. Eu tenho que me ajustar. É uma nova relação. Sim. Essa água é minha. Sim. Não falei isso, não falei isso. Cuidado. Sim. Não é bem assim. A palavra relação, o que é? É difícil falar relação comigo mesmo, né? Não é essa relação que eu estou falando, é a relação com alguém. Se é com alguém, tem que haver ajustes o tempo inteiro. Tá? Mas eu não posso me calar. Mas também não posso impor. E eu faço exatamente essas duas situações. Ou me calo, tá? Ou vou lá e quero abrir a cabeça e enfiar. Não é assim. Isso sim. Mas eu posso refletir, mas eu não posso deixar muitas vezes de falar, mas eu também tenho que aprender a falar, que a maioria de nós não sabe falar. Vomita, né? Aí, já viu?
tem que aprender a falar e o momento de falar. Porque não é só aprender a falar, tem que o momento de falar. Porque a gente fala, sabe quando? Quando está nervoso. Ferrou. Eu não posso falar quando eu estou nervoso. Eu tenho que pôr uma mordaça quando eu estou nervoso, porque só vou fazer besteira. E vou atacar, vou ferir as pessoas que estão à minha volta. Aí não interessa se é família, se é filho, se é trabalho, não interessa. Eu tenho que estar calmo para poder refletir, analisar, ponderar e falar certo com as pessoas. E nem sempre é em grupo. Às vezes tem que chamar num cantinho e falar separado. Às vezes tem que ser em grupo. Mas eu tenho que estar calmo. Se eu estiver acelerado, não vai dar certo. Principalmente com a adrenalina. Quando você está meio turbinado, né? Vai sair meleca. Novamente, eu tenho que aprender a falar e o momento de falar. Isso serve muito para dentro de casa, porque normalmente a gente só dá grito em casa. Só dá grito. Por quê? Porque você está sempre nervoso. Tem uma situação que deixou você irritado, você vai lá e manda ver. Uhum. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui, que eu queria mostrar umas coisas que vocês não vão gostar. Bom, as expiações que nós temos, né, elas sempre são nesses 3 níveis aqui. Ó. Pode ser indivíduo, e aí a nossa melequinha que fez. Pode ser na família, que aqui é uma meleca um pouco maior. Ou pode ser numa grandona aí, que é a região, o país, que é um melecão legal que a gente fez. Então são sempre esses 3 níveis, tá? Dificilmente você vai para uma família onde seja totalmente harmônica, não existe isso nesse planeta. A família nossa é de provas, é de expiações, sim, a família é de ajustes, E aí eu vou nascer numa região, vou nascer num país, porque eu aprontei muito lá. E aí eu vou voltar para lá. Mais cedo ou mais tarde eu vou voltar aonde eu aprontei muito, com aquelas mesmas pessoas. É interessante, quem já trabalha aqui na casa, ou na desobsessão, ou na energização, ou na maca, tá? Normalmente aquelas pessoas que a gente está atendendo aqui, são pessoas que a gente já aprontou para elas. E elas vêm para cá. Para a gente ver o que a gente vai fazer agora com ela. E é tão interessante que quando a gente pega uma ficha, a gente já começa a julgar. Mas que desgraçado, eu não podia fazer esse negócio aqui. Você já toma uma ponta assim, né? Na hora você já faz isso. Tá? Por que você faz isso? Porque você não está concordando com a posição. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não temos esse direito. Se a pessoa veio aqui, cuide dela. Não interessa o que ela fez. Não interessa o que ela está fazendo. Cuide dela. Se foi trazido para cá, existe um grande motivo. E ainda caiu com você. Não caiu em outro grupo, não caiu em outra pessoa. Caiu com você. Algum motivo tem. Tem o caso, às vezes, de ter várias vezes você, o grupo, atende aquela pessoa. É interessante. E às vezes vem, principalmente na energização na maca, é interessante. Com aquela mesma pessoa vem o quê? Pessoas muito parecidas, com a mesma situação, o mesmo problema. Você fala, mas o que está acontecendo aqui, né? Às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia ou em dias diferentes, vem assim uma avalanche de pessoas com, sabe, o mesmo tipo de problema, igualzinho. Você fala, acho que eu não estou aprendendo direito o que está vindo com essas pessoas. Eu não consegui entender ainda. Mas é esse o sentido. Quantas vezes você abre o evangelho e sai a mesma lição? Fala para mim. Quantas vezes vocês são craques em fazer isso? Você abre o evangelho, mas isso daqui eu já li. Isso daqui o evangelho está viciado. Aqui, ó, aqui. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Por que acontece isso? Porque eu não entendi aquilo lá, eu não entendi aquilo, eu não entendi. Você leu, até discutiu com alguém, certo? Mas você ainda, sabe, não introjetou, você não trouxe aquilo para dentro de você. Está faltando coisa ali. Ou você não está colocando em prática aquilo que está ali no texto, você não está fazendo isso. E não percebe, isso que é o pior, você não percebe. Exato, você não percebe. Por que isso? E quando a gente atende as pessoas e são muito parecidos os casos, porque eu não entendi que aquele caso é para mim, não é para ela.
Aquilo que eu estou falando para ela é para mim, não para ela. Não acontece assim, Mirta? Aham. O senhor? Ele gosta da senhora. Ele sempre cai com você? Ah, então. Bom, a gente tem alguns flagelos aí que acabam destruindo, né? O que são esses flagelos? Isso também está no livro dos Espíritos, a questão 741 fala, pode ser de ação, né, a providência ou ação do homem. O homem também faz algumas coisas, né? Então, aqui está envolvendo mais questões naturais, né, da própria natureza. Então aqui a gente tem o que? Terremotos, temos cataclismos, temos vulcões, enfim, questões da natureza, e aqui o homem fez alguma coisa e levou um monte de gente. Tá? Não, aqui é para destruição de pessoas, destrói pessoas aqui. E aqui também destrói pessoas, só que aqui é um movimento natural pela natureza e aqui não. Aqui não. Então aí a gente tem aqui uma listinha de acidentes públicos, epidemias, sangue. Sangue lá, Demas? Vocês já vão ver, vocês já vão ver. Vocês já vão ver. Bom, aí nós temos um probleminha chamado transição. Eu não sei o quanto que vocês estão atentos a isso. Atento não está, né? Você fica. O que acontece? Todos nós temos que estar numa mesma faixa de vibração para que a gente fique aqui no planeta, né? Senão a gente vai ser convidado a se retirar daqui. Mas para que isso aconteça, né, nós temos que meio que depurar um monte de coisa, só que tem que ser rápido. Não dá para esperar muito tempo mais. Ou a gente anda rápido, ou a gente... alguém vai andar com a gente. É bem assim, ou a gente anda rápido. Então, antes a gente tinha tempo. Ah, não, vou deixar para a próxima, né? Vou deixar para a próxima. Não faz isso, porque eu não sei se vai ter próxima. Esse é o problema. Se a gente não andar rápido, o trem passa em cima, né? Mais ou menos isso. Eu tenho essa sensação, muitas vezes no meu dia a dia. Não Tem que ser. Tempo. E é muito estranho, porque É verdade. você fica se cobrando por pai, não tenho tempo e hoje eu não fiz o meu melhor. Sim. Não posso estar deixando o meu melhor. Aqui começam as grandes catástrofes, né, ou grandes partidas coletivas. A própria Gênese fala sobre isso. A tragédia de Niterói, não sei se vocês... Isso foi em 61, isso daí. Já faz um tempo. Muito interessante que todo mundo que estava dentro desse circo morreu queimado. Todo mundo que estava lá dentro. Pouquíssimas pessoas conseguiram sair. Foi lá em Niterói isso daí. Estava lotado. Tinha crianças, tinha adultos, tinha de tudo quanto é jeito. E todos morreram queimados. Aí você lê esse texto aqui, que é do irmão X, né, que foi o Chico que escreveu, e aí você começa a entender o que aconteceu aqui. Foi um resgate coletivo. Duro? Aqui as imagens da época, das pessoas, um monte de pessoas, todas queimadas. O Tony, por ocorrência disso aí, teve aquele lance de que um cara acabou se transformando num andarilho, aí até várias pessoas chamam ele de profeta, né? Uhum. Que é aquele cara que pregava a gentileza. Ele era uma pessoa que tinha ligação com isso, não sei? Ele tinha, mas ele não entendeu a mensagem. Tá. Aqui nós temos o Joelma também, que é aqui mais recente, né? Isso foi em 74. Quem morava aqui em São Paulo viu, quem também não morava ficou sabendo. Morreu muita gente queimada aí também.
É. Tem o Andraus também. O Andraus foi na sequência. Mas aqui foi mais difícil. E aqui eram antigos soldados, né? Que matavam as pessoas pela cruz. Isso na Idade Média. Eram os cruzados? Sim. E normalmente gostavam de queimar as pessoas. Colocavam numa cruz e queimavam. Você não é católico? Você tem que pagar. Essa é uma figura do Joelma. Depende de como você morreu. Até para morrer você tem que saber morrer. Se não souber, vai pegar. Vai pegar. Mesmo nessas mortes coletivas? Mesmo coletivo. O tratamento é o mesmo. É igualzinho. Tem pessoas que ainda estão dentro desse prédio. Você já entrou dentro do Joelma agora? Entra, vai lá. Vai dar uma andada lá para você ver. Anda lá. Ou monta um escritório lá dentro. Faça isso. Faça isso. Não resolveu. A pessoa está presa lá dentro. Está presa lá dentro. De vez em quando a gente puxa algumas entidades de lá para cá. E a gente resgata. Mas não tem permissão para resgatar todas. Por quê? Não depurou o karma coletivo dela ainda. Está presa lá dentro. Ela continua sentindo queimando. Ah, meu filho. Não para. Está queimando o tempo inteiro. Difícil. Por isso que eu estou falando. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você entendeu, você automaticamente é resgatado. Não entendeu, fica. Sim. Aqui um avião gigantesco do DC-10 e infelizmente quem estava lá dentro era um monte de piratas que afundavam os navios, roubavam tudo, matavam todo mundo e afundavam os navios. Bom, agora não vai afundar o navio, vai afundar o avião. É parecido, né? E todo mundo que estava no avião morreu. Isso em 74. Muito perto do Joelma, né? Uhum. Isso que sobrou do avião. Que maravilha. Nada. Quando ele caiu. Deixa eu andar um pouquinho mais. Bom, você acha que vocês estiveram na Segunda Guerra Mundial? Olha quantas pessoas morreram aqui. A gente acha que aqui só do Holocausto, né? Aqui só do Holocausto, que aconteceu nessa Segunda Guerra Mundial. A gente acha que foi só os judeus que foram. Não, muito mais. Olha o que aconteceu com os eslavos. Muito mais, quase o dobro. Ok? Olha quantos soviéticos, poloneses, ciganos, deficientes, maçons, eslovenos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Olha quantos foram exterminados no campo de concentração de Auschwitz, Treblinka. E a gente só fala dos judeus. Isso só o Holocausto, tá? A maior quantidade foram os eslavos mesmo. Olha só. Mas soviéticos, olha só a quantidade de prisioneiros soviéticos. Eram presos na batalha, né? Levados para lá e exterminados. Literalmente. Isso foi o processo nazista. Só do Holocausto. Aí é só processo de extermínio em massa. Aqui só algumas figuras de lá. Aqui os 3 principais campos de concentração. Não. O tsunami que aconteceu em 2004, coisa bem recente agora, né? Foi depois do Natal. Essa contemplação que eles fazem, no caso dos aviões estarem descendo a
Não deveria ter museu lá. Não. Deveria ser cortado logo essa ligação. Porque novamente continua um monte de gente lá dentro ainda. Você atrai, né? Nossa, é terrível isso daí. Bom, aqui em questão de minutos, né, 250 mil pessoas foram exterminadas. Em questão de minutos. 250 mil pessoas. Envolveu o quê? 11 países. Aonde que aconteceu isso? Aqui, ó. Aqui que foi o epicentro. Tá vendo? Aqui criou ondas gigantescas e tomaram tudo isso aqui. Né? Toda essa região, né? Toda essa região foi engolida pela água. Sri Lanka foi um dos países mais afetados. Foi. Então, essa parte aqui, né? E essas pessoas Toda essa região. Aqui também, mas aqui foi o pior. Aqui foi o pior. Aqui foi o pior. E esse carão coletivo, É coletivo. o que elas fizeram? Tem. Não é o que elas fizeram. Vocês vão ver já já aonde que nós já estivemos. Aqui o que aconteceu, né? E aqui hoje. Aqui é hoje. Quer dizer, foi reconstruído. É a mesma foto, tá? No mesmo lugar. Aqui é a mesma foto. Aqui hoje, aqui como ficou. Até que recuperou rápido. Isso aqui é o quê? 12 anos? Não é rápido, não. Aqui hoje, né? Aqui como ficou. A água entrou tudo. Aqui também. Um balneário. Aqui hoje, né? Aqui como ficou. Aí morreu muito turista. Muito turista. Tem. Aí morreu muito turista. Aqui é a foto das ondas chegando. Essa para mim é mais impressionante. Aqui parece uma parede, não é parede não, é água aqui, ó. O pessoal correndo, ó, a água aqui, ó, a altura dela. Aqui também, Aqui ó. eram turistas ali na beira-mar? Aqui era tudo Mas isso aí é praia. montagem? Não. Porque, nossa, cara. Perfeito. Não, perfeita. Assim. O cara que tirou essa foto ele morreu. Mas era uma praia, tava todo mundo lá. O primeiro sintoma que deu, e que a maioria não percebeu, que a água recuou. Quando recua, a coisa que você tem que fazer é sair correndo porque o negócio vem. É sinal de Mas isso no mar tsunami. mesmo, né? Quem está acostumado com o mar sabe que. Sim, a água recuou, sai porque o negócio vai pegar. E aqui tomou tudo aqui, ó, entrando nas casas e olha o que aconteceu aqui. Aqui é tudo terra, né? Ó, o mar lá em cima foi tomando tudo. Aqui são fotos verídicas de lá. Para mim, eu fiquei mais impressionado com essa daqui. As pessoas correndo e não tinha o que fazer. Foi muito rápido, dá para perceber? É muito rápido, foi muito rápido. Eles perceberam o tremor, depois de alguns segundos do tremor, a água veio. A velocidade da onda é muito rápida. Quanto mais distante do centro, mais rápida ela é. Mais velocidade ela tem. Aqui no Haiti, que também bem mais recente, né? Isso daí foi em 2010. Ô, Tony, existe alguma ligação de brasileiros com haitianos? Ligações de outras... Pouca coisa. Nós temos outros problemas aqui. É? E aqui é a quantidade de vítimas, né, que nós tivemos. Os mortos, feridos, amputados. E aqui foi no Haiti, né? Foi exatamente muito próximo da capital aqui, onde houve o epicentro e aí destruiu tudo. E aqui algumas fotos de desencarne coletivo também. Como ficou. Acho que não sobrou muita coisa. Até hoje ele não se recuperou. Até hoje. São 12 anos. Até hoje não se recuperou. É que falta dinheiro. É que falta dinheiro. Ali não tem dinheiro, né? Eles não têm recurso. Se eles contam com recurso externo, eles não conseguem voltar. Diferente nesses países paradisíacos lá, não tem muito dinheiro, aí vai lá, tem turismo, eles conseguem recuperar. Aqui não conseguem. Aqui não conseguem recuperar. Ainda boa parte dos prédios continuam assim, tudo. Não tem muito o que fazer.
Aí para onde eles têm que vir? Tem que vir para cá. Nós temos uma imigração muito forte de haitianos aqui. Muito haitiano. Tem bastante. Bom, falando da Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa legal. Tá. É. Quantidade de mortos, 84 milhões de pessoas. A União Soviética foi o que mais perdeu. É. E olha aqui os países envolvidos, a quantidade de pessoas envolvidas aqui. Aqui é só um gráfico, né? Mas na verdade eu tenho aqui uma listinha um pouco melhor, detalhada. Se vocês quiserem saber. Todos os países que perderam soldados ou civis na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi demais. O grande problema nessas batalhas, né? Olha a quantidade de civis. Esse é o problema. Se é uma batalha, deveria morrer isso daqui, não isso. Em algumas situações morrem mais civis do que próprios soldados. Todas as guerras civis tomam. Hoje é o que está acontecendo na Síria. Quantos soldados estão morrendo? Bem poucos. Soldados são poucos. E civis? Civil é que está mais morrendo na Síria. E a lista vai embora, né? Porque são todos os países que estão no rolo aqui. O Japão, que fez parte do eixo também, olha a quantidade que morreram lá. 3 milhões de japoneses. A quantidade de civis que morreram e soldados. Sim. Muita coisa, né? E aqui embaixo, fechando os totais. Olha da União Soviética, 24 milhões de pessoas morreram. Olha quantos civis morreram. Olha quantos soldados. A Polônia, então, 16% da população morreu. Sim. A Polônia foi invadida, né? O Hitler não gostava da Polônia. Então, ele queria eliminar a Polônia do mapa. Essa é a realidade da Segunda Guerra Mundial. A pergunta é, será que nós não estivemos em alguma dessas guerras? Eu vou dar uma listinha, ver se vocês estiveram numa delas. Essa aqui está em ordem, né? As 10 maiores guerras, em termos de quantidade de pessoas que morreram. A 10ª colocada, essa é a 10ª colocada. A Guerra Napoleônica. Será que a gente não esteve lá? Olha a época. Acho difícil que a gente não esteja... Tá. Olha a época aqui. Olha a época. Essa é a 10ª guerra, com mais mortes. A 9ª. A Guerra Civil Russa. Será que a gente não esteve lá? É possível? Todo mundo aqui. É possível. Todo mundo aqui é possível. Mesmo o japonês, tá? O japonês também pode estar aqui nesse rolo. Não vem não. Você fala, mas é Rússia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, certo? Não tem um número. Não tem. É muito particular. Cada um é analisado de forma... Tem pessoas que demora 1 ano, 2 anos já volta. Tem pessoas que é 30 anos, 50 anos, 100 anos. Não tem uma média que a gente pode dizer assim, 30 anos. Média, mas é média. Mas é particular, cada um tem uma data para voltar. Muito particular. Essa revolta aqui, ó. Para variar, a China. Você acha que a gente não podia estar lá? Se bem que japonês e chinês não se dá muito bem, né? Eles têm um probleminha. Tá? Mas, será que a gente não esteve lá? Olha a quantidade de pessoas. 12 milhões. E essa outra? Também na China. Aqui pegou uma parte do Oriente Médio, né? Parte da Rússia aqui, ó. 20 milhões. Será que a gente não podia estar lá? Olha a data aqui. Estou pegando as maiores, as 10 maiores só, mas teve centenas de outras batalhas menores. Só estou pegando as que mais teve desencarne. Coletivo, aqui, sabe? Em massa. Em massa. Cada cidade que era ocupada, você dizimava a cidade. Será que a gente não esteve ou na cidade, ou dizimando a cidade? Será que a gente nunca fez isso? A gente estava na cidade e a gente estava com sorte.
Bem provável. E aqui? Aqui também na China, novamente. Em 1600. A China e a Índia, certo, ela é considerada espiritualmente o berço do nosso planeta. É o berço do nosso planeta. Onde a maioria de nós já reencarnou lá inúmeras vezes. Na China. E depois foi saindo, né? Depois foi saindo para o resto do planeta. Mas está muito centrado nessa região. Também, né, pelo tanto de gente que morre, quer dizer, tinha tudo isso de gente lá. Então, 25 milhões de pessoas. A data aqui, ó. Mas você fala que existia uma coisa de vibração europeia. Sim, é porque as últimas encarnações nossas são europeias. As últimas. Mas a origem nossa não tem nada a ver com a Europa. Nada a ver com a Só Europa. vibração, né? Aqui, ó. É outra na China. 36 milhões. Olha a data. Legal? Você acha que a gente nunca esteve numa delas, em nenhuma delas? A gente passou assim em branco. Para estar aqui deve ter feito uma coisa elétrica. Tem mais uma outra aqui, ó. Essa dos mongóis. Essa foi muito boa também. Esse foi considerado um dos maiores impérios, se não foi o maior império hoje já em extensão. Não em poder, mas em extensão. Império Romano acho que foi o mais forte, né, militarmente, mas foi menor do que o Império Mongol. E ele durou mais, né? Sim. Mas o Império Mongol, olha a quantidade de pessoas que foram eliminadas, 60 milhões. É muito. Existiu muita mistura, né? Ah, sim. Com nobres europeus. Nossa, ele fez uma mistura danada. E olha a data aqui, né? Olha a data lá. Foi. Começou lá com ele. Primeira Guerra Mundial, 65 milhões. A data aqui. Essa é a terceira guerra, a terceira maior batalha. Terceira maior batalha. A segunda maior, também na China, quase 100 milhões. Essa população tão imensa hoje. Sim. Então, olha quantas pessoas morreram na China. E ainda a China continua sendo o país mais populoso do mundo. Eles fazem filho. Eles colocaram só no frio, né? Então, agora liberou. E aqui, a Segunda Guerra Mundial como sendo a população. Básico. Como se isso não bastasse, nós temos as mortes por epidemias. Aqui não teve ação belicosa, aqui é peste. Peste negra, só 75 milhões de pessoas. Essa a gente considera como uma sobrevivência. É. Mais ou menos, né? Porque a cidade ficava muito populosa. O homem contribuiu bastante, certo? Porque a questão de higiene, a questão de não perceber o que estava acontecendo com o seu corpo, e tudo transmitido por uma pulguinha. Na verdade não é o rato, é a pulga do rato. Ela pica você, mas ela está contaminada pelo rato. É a pulga. Isso foi também conhecido como peste bubônica, né? Isso aí é terrível. Hoje é tranquilo lidar com isso. Hoje é tranquilo. Tanto é que até o século XIX, as autoridades elas tinham certo cuidado com o tamanho das plantas. Sim. Olha como ela se expandiu. Olha o que ela atingiu. Esse cor de abóbora o que ela atingiu. Quem estava na Cracóvia ficou bem, então. Não, aqui se tomou alguns cuidados, né? Aqui se tomou alguns cuidados. Teve um lugar aqui também, aqui, né? Em Milão também. E aqui também, ó, aqui na Espanha. Teve alguns lugares que eles conseguiram meio que travar e não conseguiram isolar. E aí se manteve. Tinha algumas coisinhas, mas sabe, quando acontecia, queimava rápido e aí você eliminava o foco. Mas olha o que aconteceu.
Olha o que aconteceu. Olha, o espaço muito curto, tá vendo? O espaço foi muito curto, muito curto. Devastou a Europa, uma parte da Rússia também, devastou isso daí. Foi devastou. É indiscriminado quem morria, né? Sim. Isso só pela peste negra. Cólera. Morreu muita gente com a cólera também. É que a cólera ainda existe. Certo? Ela está controlada, mas dependendo do lugar ainda tem problemas, por causa desse vibrião aqui, né? Esse carinha aqui. Bobeia um pouco com a questão da água e alimento. Bobeia um pouquinho com isso. Toma muito cuidado com essa contaminação. Principalmente por fezes, né? A fezes que acaba... Aí ferrou. E aí as pessoas eram levadas assim de... Morreu muita gente, tá? Tuberculose. Também a tuberculose hoje já é controlada, mas ainda é um problema. Ainda é um problema. Olha lá, 1 bilhão de mortos. Nossa. Dá para imaginar isso? 1 bilhão, sabe o que é isso? Não sei menos, foram 1 bilhão. 1 bilhão. Dá para imaginar isso? É muita gente. E isso era o que eles chamavam de mal do século, no século XIX, não é? Pode ser. Tuberculose. Foi nessa fase, tá vendo? Hoje já está bem controlado, né? Tem antibióticos, tá? Você controla, mas ainda é um problema. Ainda é um problema. Ainda matam pessoas Mata. porque as pessoas não querem concluir o tratamento. Sim, ela para antes, né? Sim. É difícil, então eles não querem concluir. Aí acaba não sendo curado adequadamente. Normalmente começa com uma gripe, né? Você baixa isso aí pode se estender a uma pneumonia e aí vem a tuberculose. Ela vai na sequência. Assim. Tá. E a tuberculose tem que ser tratada assim. Se não for assim, a pessoa vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Não tem tratamento alternativo aqui. Ou você trata assim ou você morre. E afeta... Aqui que é o problema. Varíola, só 300 milhões. Sim. Mas a fase crítica foi aí, ó. Tá. Idade Média, olha aqui a data. Tem Ramsés, o Antigo Egito aqui, ó. Isso já havia sido... A varíola não é uma coisa nova, é uma coisa que muito antiga. Mas assim, de forma devastadora, foi mais nessa época aqui, ó. Aí que o negócio... Os índios da América, eles morreram por causa da A maioria morreu de varíola, contaminado pelos brancos. Os brancos que levaram varíola para eles. Aí dizimava a maioria das tribos, sem briga. A princípio ela está controlada, né? Mas de vez em quando você vê um outro foquinho aí que a gente fica meio preocupado. Não é, na verdade, não é isso. A gente sabe que tem focos de varíola. Aqui no Brasil tem focos de varíola. Tem focos de varíola. Isso. Aqui uma criança sendo inoculada, né? Gripe espanhola, só 20 milhões. Isso acabou com aquela região, né? Isso aconteceu depois da Guerra Civil? Eu não lembro quando foi a Guerra Civil Espanhola. Que é mais ou menos na mesma época, né? Essa data aqui coincide com a Guerra Civil Russa, né? Começou nessa fase, que é o finzinho da Primeira Guerra Mundial. Finzinho da Primeira Guerra Mundial. Eu não lembro quando foi a Guerra Civil Espanhola. Conhecido como gripe espanhola. Que hoje nós tivemos hoje quer dizer, nos últimos tempos tivemos uma mutação desse vírus lá, influenza, né? Que na verdade é ele que causa isso daí. Tá? São todas mutações, tá? Na verdade a gente não tem gripe nova. São as mesmas gripes lá de trás,
porque elas tiveram algumas adaptações, principalmente adaptações aos antibióticos, principalmente aos antibióticos. Elas se tornaram imunes ao antibiótico, quer dizer, é uma mutação que aguenta o antibiótico antigo. Aí você tem que achar um outro antibiótico para segurar a bichinha, senão... Não é assim, doutor? Aqui só um pátio cheio de pessoas com a gripe. Tifo. 3 milhões. Muita gente, pessoal. Você acha que a gente já não teve numa dessas doenças aí? Isso até hoje a gente tem reflexo no corpo, tá? Até hoje a gente tem marcas no corpo, ou insuficiência cardíaca, ou insuficiência renal, ou insuficiência pulmonar. São deficiências que nós temos porque a gente já passou por uma dessas e ainda tem sequelas no nosso corpo. A gente não tem a gripe mais, mas é interessante que no astral o vírus está lá ou a bactéria está lá, ela está lá guardada. Aí você precisa de algumas encarnações para... Algumas encarnações para eliminar isso daí. Encarnações para eliminar. Para te conhecer, você entende mais ou menos, você tem o caminho que você teve. Sim. E aonde nós estivemos. Aqui o tipo, dentro do campo de concentração, tá vendo? Esses são prisioneiros judeus, né, no campo de concentração que estavam contaminados por tifo. Todos eles contaminados. Febre amarela. Esse aqui foi pouca gente, né? Só 30 mil. Não teve gráfico. É que a febre amarela ela é relativamente controlada, né? Você consegue controlar. Já é do século XX, né? Sim. Mas ela causa muito mal-estar, né? Você fica muito ruim, nossa. Esse daí é tipo de vacina que você toma se você for para alguma zona endêmica, né? Normalmente acontece isso. Você precisa tomar essa vacina aqui. Precisa tomar essa. Não necessariamente, não necessariamente. Sim, mas não. Mas você vai falar aonde que não tem rato? Fala pra mim. Na Antártida. Ah, é bom, lá não dá, né? Lá não dá, né? O rato não é adaptado lá. Mas você fala, qualquer lugar onde tem uma civilização, fala pra mim, não tem rato, não tem barata. E eles não tem formiga, porque formiga é um grande transmissor de doença. Sabiam disso? Mas uma formiguinha tão assim, aquela formiguinha pequenininha, né? Cuidado. Nosso carelo. Você não sabe que aquilo lá já foi contaminado pela formiga, porque ela passa em vários lugares e leva lá. Um baigon é... Baigon. Sarampo. Também é um problema. Ou rato. Para comer. Só que... Aí matava a fome e ficava doente. Sim. Sarampo. Sarampo ainda é um problema, né? Novamente, está erradicado. Erradicado eu não vejo desse jeito. Tem focos de sarampo. Tem focos de sarampo ainda. Só que antes sarampo matava, né? Hoje você controla, dá pra... E aí a gente tem que vacinar, não é assim? Tem que dar uma piqueadinha lá. A BCG também, né? Contra a polio, né? A tríplice. Vocês tomaram? Aqui a criançada sendo vacinada lá aqui na África, né? Principalmente os países africanos têm muito problema com sarampo. E é coisa recente, olha aqui. Ó. Isso é coisa recente. Então, por mais que a gente fala que está erradicada, eu fico com um pezinho atrás, que sarampo realmente está. E aqui, você já viu alguém contaminado com sarampo? Como é que fica? Eu já tive. Parece aquela outra doença, né? Cheia de bolinha, como é que chama? Rubéola. Catapora. Mas o sarampo deixa você também cheio de bolinhas. Nossa, a pele fica mal. Malária também é um problema.
E aí afeta o fígado, né? É o pessoal que mora em área de malária, a pessoa evita sair em determinados horários. Muitos de nós têm problemas de fígado porque teve malária. Não nessa vida, tá? Mas já teve malária. E aí? Porque malária também não é uma coisa nova, não, hein? Mas a gente acha que é... Aqui é só, como é falar, contagem pela OMS a partir de 1980. É a contagem de pessoas que morreram pela malária. Mas a malária é uma coisa muito antiga. Sem dúvida. Você não tinha diagnóstico, né? Não tinha diagnóstico disso. Não. Ah, enterra lá. São doenças de países quentes, melhor. A AIDS a partir de 81. Então, quer dizer, você acha que o vírus da AIDS não existia antes? Existia. Já é uma coisa antiga. E aí nós temos 22 milhões de pessoas que já morreram. Hoje é bem controlado, né? Você tem um coquetel, né, que a gente chama de drogas, né? Você consegue controlar a replicação ou a multiplicação do vírus. Você consegue controlar isso daí. Mas falar que dá para curar a pessoa, isso não tem cura. Sim, mas isso não tem cura. Tá? A pessoa pode até ter uma vida até que razoavelmente normal. Mas basta que suba um pouquinho a multiplicação dos vírus, né? A sua imunidade cai assustadoramente, aí você pega gripe, fica doente, não sei o quê, aí vai uma coisa atrás da outra. Tá? Mas é bem controlado. Hoje está bem controlado. Controlado. Não dá para você curar. Isso aqui não tem cura. Teria, né? Mas tem que fazer um procedimento aí que ainda não está falando. Não. Sim. Aí a gente cai num pequeno probleminha aqui chamado assassinato. Vocês sabem quantas pessoas morrem aqui no Brasil por ano? 50 mil pessoas. 50 mil pessoas morrem por ano aqui, são assassinadas. Não é um número grande? Sim, é número de guerra civil. Então, 50 mil por ano. Divide isso. 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil. É uma batalha isso daqui. A guerra da Síria até hoje matou quanto? 250, 300 mil pessoas? É uma meia batalha da Síria. Isso por ano durante anos. Isso daqui é por ano, pessoal. Isso nas últimas décadas vem morrendo quanto? 50 mil pessoas por ano. Um pouco mais, um pouco menos. Todo ano 50 mil. Todo ano 50 mil. Assassinadas, tá? Não é por doença natural. Aqui são de morte matada, é assim? De morte matada. Não é morte morrida. Não é morte morrida, é morte matada. Isso porque as armas são controladas, né? No mundo, né? Quantos assassinatos por ano? Essa quantidade, quase 500 mil de pessoas são assassinadas no mundo por ano. Algo está errado aí. Aqui só para vocês verem a proporção, né, com relação a 100 mil habitantes. Então o Brasil está em 16º lugar. Tá? Na América do Sul, o Brasil está em 3º. Só perde para Venezuela e Colômbia. Aqui só para ver aonde que está concentrado essas mortes. E olha onde está concentrado as mortes aqui no mundo. Nas Américas. Interessante. Isso ao longo de anos ele traz uma carga psíquica pesada, né? Por que essa diferença aqui? Aqui tem uma explicação bem técnica aqui, né? A América hoje é considerada as pessoas que moram na América as pessoas mais duras na sua forma de pensar. São as mais duras, mais resistentes, e elas sempre estão certas. Acho que é nós aqui.
Só que tem um problema, né? Se você sempre está certo, você não aceita o outro como ele é. Se você não aceita, e dependendo da forma como é feita a abordagem, você vai lá e mata ele. Literalmente você elimina da sua frente. Resolve o problema, né? Não resolve o problema, você cria um problema. Você cria um problema. Tem muita prática hoje por olho desde o bem. Sim, porque nós temos ainda em nós, muito preso lá atrás, aquela questão do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. A gente usa isso daí de forma muito incisiva. De forma que nós da América, principalmente da América, ainda não entendemos os preceitos de Jesus. Nós não entendemos. A gente percebe. A gente não conseguiu entender isso. Então a gente leva ferro e fogo. Ao passo que você pega, por exemplo, você pega a África e você pega a Ásia, eles já estão um pouco mais trabalhados nas questões do amar ao próximo como a ti mesmo. Então eles conseguem se controlar um pouco mais. A Ásia é muito mais populosa do que as Américas. E você percebe que tem 10% de diferença aqui dessas Mas a metade da cidades. população mundial está na Ásia. A gente sabe disso. Mas mesmo assim eles conseguem, sabe, ter um respeito pela vida maior, e deveria ser o contrário. A gente fala que a gente é mais civilizado, o que está mostrando que não é. Está mostrando que não é. A Europa hoje, certo, ela está num nível diferente de compreensão. Então, pode reparar que a resposta do assassinato também é diferente. Tá? Só que eles estão sendo treinados para não viverem mais na Europa. Eles vão ser levados para outro lugar. Quem é europeu hoje vai sair da Europa e vai vir para um dessas regiões. Vai tentar ajudar, né? Para tentar ajudar. Sim. E provavelmente quem vai para lá? Africanos, asiáticos ou americanos que vão tentar viver lá. Só que uma vez que haja uma migração muito grande para a Europa, o que vai acontecer? A Europa vai virar. Vai inverter. Ela vai inverter. Ela vai inverter. Ela vai inverter. Já tem tendências disso, já tem tendências disso. Toda essa migração que está acontecendo para nós Sim. hoje, Vai mexer muito. Infelizmente vai. Aqui da Síria, né? Que é coisa recente já aí. Tá? Já estamos com 300 mil mortos. Isso até setembro desse ano. E a maioria civil, tá? Aí nós temos um probleminha com os nossos irmãozinhos aí, os dragões, Hitler, Tiamat, esse é um problema. É o chefe dos dragões. Ele é o... Tiamat? É? Ah, então a gente copiou de lá. Cuidado com a história dos judeus. Nós entendemos isso de um outro jeito. Tá? Os judeus já foram soldados muito fortes e já eliminaram outras civilizações. E como é que eles faziam? Queimavam as civilizações que eles dominavam. Aí Hitler veio com um objetivo melhor e infelizmente fez umas escolhas aí e descambou. Aí inverteu o papel. Não, ele era um ser que já tinha compromissos kármicos, né, mas falou que queria levar o povo dele para uma nova situação, né, não de guerra, não é isso que ele queria. Esse era o plano dele inicial. Mas aí ele foi corrompido por algumas coisinhas aí. O pessoal do Tiamat se encostou nele e ele se transformou numa pessoa muito mística. Sim. Ele andou pelo mundo inteiro caçando o quê? Relíquias para mexer com o outro lado. Ganhar a guerra não aqui, ganhar a guerra do lado de lá. Usar recursos do lado de lá para trazer para cá. Eles fizeram algumas experiências até deram certas. Só que aí teve uma intervenção um pouco mais forte e acabaram com esse negócio. Até que do lado de lá tem.
Aí o próprio Robson Pinheiro, ele trata um pouquinho desse livro aqui dos Senhores da Escuridão, ele fala um pouquinho sobre isso. Por isso que teve aplicado lá nos Estados Unidos, é um dos estudos. Sim, é uma parte dessas. Eu estive lá, depois de alguns anos que eu fui atentado. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Curiosidade mais. Mas saí de lá tão acompanhada, que teve umas noites que eu passei. Lógico, tem um monte de gente lá ainda, naquela região, não só no prédio. Né? Porque o prédio astralmente está lá ainda. Eu fui ainda tirando os esforços, né? Mas o prédio está lá ainda, no astral. As duas torres estão lá. O fato deles não terem construído nada do local é positivo ou não? É positivo. Mas as duas torres no astral ainda estão lá. Ela está caindo devagar, ou seja, está sendo desmontado astralmente, mas ainda tem gente lá dentro. Então, o World Trade Center foi recente agora. O quê? 10 anos? 11 anos, né? 11 anos, né? 15. Não, 2001? 2011, não foi? 2001. 2001? Ah, 2001. Certo. Você, no caso do avião, que caiu no avião, você falou que eram soldados, estavam juntos. Sim, eram piratas. Esse teve identificação dessa tragédia, quanto tempo para se identificar? Mas às vezes é muito relativo, né? Por exemplo, nós tivemos uma recente tragédia. Sim. Já tem alguma definição? Tem algumas especulações. Né? Especulações, ainda nada confirmado. Formal, que você precisa mais estudos. Que existe uma questão kármica, existe, certo? Agora, qual o motivo que levou isso daí, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. E você falou do sinal, né? Nós tivemos até essa semana um dos sobreviventes. Sim. Ele falou que ele sonhou com aquilo e que ele não queria viajar. A própria esposa dele foi falando para ele, não, vai, porque o filho ele falou que tinha sonhado com aquele acidente, da forma que não tinha sido. E sem saber o que tinha sido, ele falou do sonho, porque ele estava em coma ainda, ele tinha acabado de sair em coma. Ele recebeu o aviso, viajou e ainda sobreviveu, né? Teve uma chance. Alguém foi lá e segurou ele pelo cangote aqui. Não vai não, meu filho, segura aqui, fica aqui, fica aqui. Não foi por falta de aviso, né? Mas avisado sempre é. Se não é para você estar lá, você é avisado. Mas em algumas situações é impossível te resgatar, você acaba sendo levado. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas quando você recebe a informação, cancela, dá um jeito, se vira. Não sei. Mas aí eu vou ter consequências. Eu até entendo que você vai ter consequências materiais. Eu até entendo que você vai ter, certo? Mas é só cisma, né? Da minha cabeça, né? Tá bom, vai assim. Vai assim. O que mais aqui? Aqui falando dos magos negros, do nazismo, né? Sempre foram muito trabalhados isso daí. Sim, eles tinham um grupo da SS, né? Que só ficava trabalhando essas questões de magia negra. Eles eram muito fortes nisso. Fizeram algumas experiências e deu certo, tá? Só que tiveram que parar. Sim. Sempre tiveram. Um grupo forte da SS que ia atrás, ia muito no Egito, no Oriente Médio, na Antártida. Eles iam em tudo quanto é lugar. Até no Brasil vieram no Brasil. Mas eles foram no mundo inteiro caçando, não só relíquias, mas eles queriam saber como usar aquilo lá nessa outra dimensão. Eles tinham médiums que eram preparados para isso. O próprio Hitler era um grande médium. Só que fez as coisas não muito... Ele era um grande médium. Tinha um grau de mediunidade muito elevado. Só que aí fez acordos, né, com quem não podia. E aí virou. Mais ou menos. Sim. Tem uma experiência que eles fizeram dimensional, né? Na verdade é um sino, né, que é feito, que é abrir um portal dimensional. Eles fizeram essa experiência. Fizeram, sim. Tem documentários explicando até como funciona isso. Tem?
Então, eles fizeram essa experiência, trouxeram cientistas, montaram um laboratório, fizeram toda essa experiência, a experiência deu certo. Eles abriram um campo dimensional. Só que eles não tomaram alguns cuidados para controlar esse campo dimensional. E o que aconteceu? Tudo aquilo que estava lá foi sugado para essa outra dimensão. Tudo foi sugado. Então toda aquela experiência foi levada. Ainda bem, senão as coisas podiam ter tomado um outro caminho. Porque de repente sumiu todos os aparelhos, todos os cientistas, eles sumiram, desapareceram. Sim, sumiu. O que significa isso? Eles abriram o campo dimensional. Só que não tomaram cuidado em se proteger e aí foram sugados. É um portal, eles abriram um portal. Vocês já mexeram com o portal? Imagina, né? Vocês têm certeza? Ninguém aqui é macumbeiro? Não. É isso? Eu sou paneleiro, diferente. Mas não é a mesma coisa? Fernanda, você não é? Não, isso aqui é. Ah, tá. Tony, Bem, de alguma forma, às vezes a gente acaba assim, mexendo no portal. Quando Sim. você fica com raiva, tem sentimentos horríveis, e à noite você a gente abre mais portais do que pensa. Exatamente. A gente abre mais portais do que pensa. Pensando na outra pessoa e fazendo mal, etc. Então Sim. é uma forma de você abrir. Só para fechar aqui, a gente tem umas questões de karma aqui no Brasil. São duas questões aqui. Uma vinculada à questão da escravidão, esse é um problema que a gente vai ter que resolver. Ainda não está resolvido, isso não foi pago, esse é um karma coletivo do Brasil, isso não está resolvido. Então, quer dizer, em algum momento, quem for que trabalhou naquela época das capitanias, que trabalhou naquela época estou falando no Brasil, tá? Que foi senhor de escravos, que foi capataz, que sabe, que esteve naquele momento escravocrata aqui no Brasil, e vai ter que responder por isso. Isso vai ter que dar um jeitinho. Isso tem alguma relação com as atuais perdas de direitos trabalhistas e tal que andam acontecendo? Isso vai ter impactos aqui na nossa realidade, que o Brasil vai ter que passar por isso. Ainda não foi pago, isso não foi resolvido. Isso é um karma coletivo brasileiro, a escravidão. E tem um outro problema, não sei se está aqui ou está no outro slide, a Guerra do Paraguai, está aqui também. A Guerra do Paraguai. Esse também é um outro problema, que também nós aprontamos aqui, foi coletivo. Então, alguns de nós esteve há 2 séculos atrás, junto com um senhor chamado Marechal Deodoro, que na época não era Marechal, tá? Que depois foi ser presidente do Brasil, tá? E fez algumas coisinhas lá no Paraguai, juntamente com os uruguaios e os argentinos. Ele se juntou e deu um pau nos paraguaios. E o que foi esse pau? Nós matamos todos os homens que tinham lá. Todos os homens foram exterminados no Paraguai. Todas as indústrias que estavam lá foram destruídas e queimadas. Quem fez isso? O Exército Brasileiro. Por quê? Porque os ingleses não queriam. O Paraguai estava crescendo tecnologicamente, estava abastecendo o quê? Toda a região cisplatina, ou seja, todo o Uruguai estava sendo abastecido por ele, a Argentina abastecido por ele, e o Brasil sendo abastecido por eles, pelos paraguaios. E os grandes parceiros da época eram os ingleses. Era português, mas como Portugal não tinha indústria, quem é que mantinha Portugal? A Inglaterra. Tá? Então, nós comprávamos coisas da Inglaterra de forma clandestina. Tá? Porque a coroa portuguesa não permitia que isso acontecesse. Aí quando veio Portugal para cá, quer dizer, fugindo de um probleminha que houve lá de Napoleão, ele teve que fugir para cá, porque eles eram contra Napoleão, aí ficou aberto às importações, aí você podia trazer importações da Inglaterra. E aí a Inglaterra foi se perpetuando aqui. Tá? Muitas das coisas que nós temos aqui hoje ainda são resíduos ingleses. A gente tem isso aqui, muito forte. Só que essa realidade mudou. Aí a nobreza portuguesa voltou, mas a Inglaterra continuou aqui. E ela não queria que um outro país atrapalhasse os negócios que eles tinham aqui, dos mais variados. E quem é que estava atrapalhando? O Paraguai. Aí, indiretamente, cutucou a Argentina, cutucou o Uruguai, cutucou o Brasil, falou:
vai lá e acaba com esse negócio aqui. Aí você tem essas vantagens aqui, ó. Isso foi feito. Isso foi feito. Isso foi feito. Uma questão comercial que transformou o quê? Numa eliminação de pessoas. Só que agora, né? Criamos um karma coletivo. Lógico que a Inglaterra está envolvida nisso. Aí ela vai ter alguns problemas. Já está tendo problemas, né? Eles estão tendo os problemas lá. E nós vamos ter que responder esse karma também. Que também não está pago. Nós não pagamos esse karma. Tudo isso tem aqui. Tudo isso tem. Então são duas situações karmáticas coletivas no Brasil que não foram resolvidas. Como que vai ser resolvido? Não tem nem ideia. Mas a coisa já está. Tem nem ideia. Eu estou falando que ainda não foi pago. As duas não foram pagas. Elas estão sendo, sabe, pleiteadas para serem resgatadas. Agora, como vai ser resgatada? Não imagino. Mas já vem se desenhando. Eu não sei como é que vai vir esse negócio aqui. Eu não sei. Eu não sei o quanto de nós aqui esteve na época da escravidão, o quanto de nós aqui esteve na Guerra do Paraguai. Eu não sei o quanto de nós esteve aqui. E a gente vai ter que responder por isso. Juntos. Juntinhos. Tá. Aqui é só um texto do desencarne coletivo. Está no Livro dos Espíritos. Ainda bem que a gente tem alguns espíritos que sempre nos ajudam. Não são necessariamente nossos mentores. Eles vêm sempre, meu filho, não faz isso não. Vamos para esse outro lugar aqui, vamos ver aquela outra situação. Sai dessa situação aqui, sai desse emprego, sai dessa relação, procura esse outro ajuda aqui, ó. Sempre nos dão umas orientadas para ver se a gente toma um outro caminho. Mas às vezes nós somos uma porta e a gente não quer aceitar isso daí, insiste, aí você vai tomando uma bordoada atrás da outra. Essa é a nossa realidade. Bom, qualquer coisa vocês leiam, qualquer um desses livros aí, vocês vão saber tudo que eu estou falando aqui. Tá? Essa é a bibliografia básica. Tudo bem? Tudo bem. Dona Lídia, a senhora. Vamos agradecer, então, todo o ensinamento que nos foi facilitado. Agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da casa, pela permissão que tivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.